meus alunos do quarto ano. Hoje estamos agora começando mais uma aula, né? E nessa aula a gente vai falar sobre as cantigas de roda, né? Nós vamos ver, entre outras coisas, o que é a cantiga de roda, como ela é usada, né? Como ela é, e vamos falar também sobre o fato dela fazer parte do folclore brasileiro. Mas antes nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção do nosso exercício referente à matéria da aula passada. Vamos lá. A primeira questão está pedindo o seguinte: por quantos músicos é formada uma dupla sertaneja? Aí tem a opção aqui, 2 cantores e 3 cantores. A dupla já está falando que é 2 componentes, né? 2 cantores. Tá? A questão de número 2, vamos ver o que ela está pedindo. Quanto às vozes, podemos afirmar que a dupla é formada por 2 cantores com vozes iguais que se reforçam. Ou a dupla é formada por cantores com vozes diferentes que se complementam. Exatamente, é a última. Tá? A dupla é formada por cantores com vozes diferentes que se complementam. Na dupla sertaneja, a primeira voz, né? Tem a primeira voz e tem a segunda voz. A primeira voz é a voz aguda e a segunda voz é uma voz mais grave. Tá? E existe uma distância, tá, entre a sonoridade da primeira voz e a segunda voz, que em música a gente chama isso de intervalo. Né? Vamos lá. Qual a característica da primeira voz? É mais aguda ou é mais grave? Eu acabei de falar. Tá? A primeira voz é a mais aguda. Né? A mais aguda. Que popularmente as pessoas falam, a voz aguda é a voz fina. Né? A voz aguda é a voz fina. Qual é a característica da segunda voz? É a voz mais grave. O que os outros falam aqui, popularmente, a voz mais grossa, né? Vozeirão, é a voz grave, tá? Tecnicamente falando, a gente usa esse termo, voz grave ou voz aguda. Bem, vamos falar então sobre cantiga de roda. O que é a cantiga de roda? Olha só, ele é um tipo de canção, tá? É uma música, é uma canção popular, tá? Ligada a uma brincadeira que é a roda, né? E é uma prática comum em todo o Brasil, tá? E faz parte também do folclore brasileiro. Por ser uma canção, tá? A palavra canção já está dizendo que ela é uma música cantada, tá? Como que ela é usada? Ela é usada por pessoas, pode ser adulto, pode ser criança, numa brincadeira que é a brincadeira de roda. As pessoas dão a mão, tá? E cantam enquanto realizam uma coreografia de ficar rodando e cantando uma música, tá? E por causa dessa característica, né, ela precisa de ter alguns requisitos. Por exemplo, essa música geralmente ela é composta, ela é feita, né, por letras de fácil compreensão, de fácil memorização da letra, porque as pessoas cantam de mão dada umas com a outra. Então ela não tem possibilidade nenhuma de segurar um papel lendo a letra da música. Tá? Então por isso a letra é fácil de guardar. E para fazer uma letra fácil, as letras são bem repetidas, elas têm rima que ajuda a guardar. Tá? Essas músicas elas são chamadas de ciranda. Tá? E outra coisa que é muito importante vocês saberem, que por ela ter essa tradição oral, ou seja, ela é passada através do discurso oral para outras pessoas, acaba o autor da música ficando, o nome dele acaba caindo no esquecimento. Passa-se a letra da música, mas ninguém tem esse cuidado de falar, essa música foi feita por fulano, essa música foi feita por fulano. E não, então o nome desaparece. Então a maioria das canções folclóricas, cantigas de roda, que é o nosso assunto, elas acabam se perdendo na autoria delas, tá?
o autor acaba se tornando desconhecido, até porque também são muito antigas e vem nesse processo de passar sem falar o nome do autor, ela cai sem autoria, que muitas das vezes não é, né? E também, por ter essa tradição de passar de uma voz de uma pessoa para outra, acontece da letra dessa música passar por modificações. Por isso que a gente tem uma mesma música com várias versões, né? As pessoas vão modificando de acordo com o local, de acordo com o interesse que ela tem em cima dessa música aí, tá? Essas músicas também falam muito dos costumes, da cultura local, falam do cotidiano das pessoas, falam de festas típicas, de comidas, brincadeira, falam de paisagens, falam de flora, da fauna, falam da crença das pessoas, tá? E nós temos várias, tá? Tipo o Marcha Soldado, o Samba Lelê, o Cravo e a Rosa, Ciranda Cirandinha. Temos também Nesta Rua, Atirei o Pau no Gato. Temos a Fui no Tororó, que também tem uma variação. Fui no Itororó, né? Pezinho, Terezinha e Jesus. A nossa conhecida Peixe Vivo, né? Sapo Jururu, que também é conhecido como Sapo Cururu, tá? O Escravo de Jó e a Barata Diz que Tem, tá? Bem, falando também sobre um pouco sobre o fato da música pertencer ao folclore brasileiro, gente, olha só, o folclore brasileiro, a música folclórica brasileira é apenas uma das coisas que fazem parte, tá? Dentro do folclore, o folclore é um conjunto de tradições que envolve comida, envolve festas, envolve costumes, até de se vestir, tá? Comidas típicas, comidas de determinado lugar, tudo isso faz parte do nosso folclore, que a música, a cantiga de roda, que faz parte desse conjunto todo, é apenas uma partezinha, tá? Bem, relembrando, a cantiga de roda é uma canção muito conhecida, tá? E ela tem alguns requisitos para justamente se tornar conhecida. Ela é usada na brincadeira, que é a brincadeira de roda. Para ela ser cantada, ela tem que ter uma letra tranquila, uma letra fácil, tá? E ela faz parte do folclore brasileiro, tá? Por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço para vocês.